Show de bola. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma live comercial dos franqueados da marca Help Digital. Estamos aqui sempre para compartilhar insights, técnicas de vendas, resultados apurados nas unidades, compartilhar técnicas, né? Aquelas objeções que a gente vive driblando aí no dia a dia. Isso é muito legal porque contribui sempre no dia a dia comercial dos franqueados. Há sempre essa recíproca também, né? E a gente faz disso aí conteúdo para a gente também debater, produzir novos pacotes, buscar novas ideias de negócio. Falando em negócios, hoje nós estamos aqui com o pessoal da Acronis, né? Especialistas da ferramenta, da metodologia que eles utilizam ali no dia a dia. É o Júlio, a Fernanda e o Oliva, não é isso? Então sejam todos bem-vindos aí para iniciar o nosso bate-papo de hoje, para receber esse pessoal, esses especialistas aí de tão alto nível, ninguém melhor do que o nosso querido Fernando Aurélio, fundador da marca, hoje sem canta em movimento, está participando de eventos aí no Rio de Janeiro, mas sempre é brilhante. Seja bem-vindo, Fernando, aquele abraço de sempre. Valeu, valeu, Jefferson. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, pessoal, continuando aí aquela pegada do ano passado, que a gente já se acostumou, né, às sextas-feiras aqui às 17 horas, e a gente prometeu trazer convidados, né, no ano de 2026. E semana passada a gente começou com o Rafael Bernardes, que inclusive parte da equipe está aqui no Rio, no evento dele. Eu estou me deslocando para lá, que amanhã a gente vai estar na parte principal do evento, que é falar sobre IA, né? Como os MSPs estão usando IA para escalar negócios. E hoje a gente traz o Júlio, da Acronis, né? Em parceria ali com a Web Plus, a Fernanda, representada pela Fernanda e pelo Oliva. Então, esperamos que todos possam absorver bem o conteúdo. A gente sabe que é, tem um engajamento bom, né? Essa sexta-feira. Hoje parece que tem poucos presentes, mas ao longo da reunião aí deve entrar mais. Então aproveitem bastante, né? Tirem bastante dúvida, mais da área comercial, né? O Júlio entende também e vai falar também alguma coisa ali da parte técnica, mas o foco aqui é a gente poder vender mais, faturar mais e lucrar mais em 2026. Beleza? Aproveitem. Maravilha, pessoal. Todos me ouvem, né? Acredito que sim. Jefferson, acho que o pessoal está ouvindo. É, deixa eu passar a palavra para a Fernanda para ela falar um pouquinho, talvez, começar nosso bate-papo para vocês entenderem aí o modelo de negócio da Acronis, qual é o papel da distribuição, qual é o papel da Help Digital, e aí depois eu posso concluir e começar aqui a gente falar um pouquinho de negócios e aonde que a gente vai ganhar dinheiro, é aonde a gente vai bater as nossas metas de 2026 e aonde a gente vai entregar valor para os nossos clientes, porque nós estamos aqui, logicamente, para ganhar dinheiro, né? O Fernando falou bem aqui, é uma comercial, vendas, mas nós queremos gerar valor, gerar resultado para o cliente, né? Esse é o impacto que, no final das contas, a gente tem que alcançar depois de uma jornada, né? De chamadas, demonstrações de produto, apresentação de proposta. Vendeu muito bem, mas será que gerou valor? Será que entregou resultado? Será que vai ser útil, né? Então a gente tem que, se a gente conseguir demonstrar, né, o valor agregado que nós entregamos nas nossas soluções, é a melhor forma da gente poder vender mais, porque isso atrai outros clientes, principalmente pela parte de recomendação, né? Fê, por favor, depois eu falo um pouquinho mais, mas se você quiser explicar um pouquinho o papel da Web Plus, né, Com no certeza, ecossistema de Ju. Acronis, acho que vale a pena. Vamos lá, vou. Antes, eu não sei se a sua câmera realmente está fechada, mas para mim está fechada, eu não te vejo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Só trazendo um pouquinho quem que é o Web Plus. Hoje nós somos o primeiro a trazer a Acronis aqui para o Brasil, né? A Web Plus foi ali o primeiro contrato de Acronis no Brasil. Temos 29 anos de casa nesse mundo da tecnologia. Então, hoje nós distribuímos, né, a parte de cibersegurança. Nosso maior parceiro, com certeza, é a Acronis, que tem um portfólio incrível para ser trabalhado e trazer de fato o que o Júlio trouxe, né? Agregar valor. Então, é uma ferramenta
que dá para se ganhar muito, tem um preço extremamente agressivo, dá para. Backup hoje é essencial, né? Então, qualquer empresa precisa de backup. Então, se essa empresa ela não está olhando para backup ainda, ela não está olhando para a parte de cibersegurança, vai ser um ano, né? 2026 vai continuar sendo um ano que vai cobrar isso. Então, precisa ter essa maturidade para o negócio. Então, explicando um pouquinho para vocês, hoje nós distribuímos a Acronis no Brasil. Então, a gente conta aí com mais de 300 parceiros, e o Fernando da Help Digital é um dos parceiros que vem aí em ascensão, crescendo com a gente. Então, ele trouxe, né, ele explicou o cenário dos franqueados, e a gente viu uma oportunidade de trazer para vocês enxergarem a Acronis de uma maneira diferente, né? Principalmente pelo preço hoje que vocês têm com o Fernando, o que que ele faz, o trabalho de acompanhamento é bem interessante. A Acronis dá para vocês navegarem ali, principalmente na questão do backup e todo esse portfólio de funcionalidades de cibersegurança. Então, passo aí a palavra para o Ju, para explicar um pouquinho mais o contexto dele também na Acronis, e qualquer coisa estou por aqui. Maravilha, obrigado, viu? Obrigado, Fernanda. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço ao Fernando, a todos, a Jefferson, que também fez essa ponte, para que a gente pudesse estar falando aqui com vocês. Conversei um pouco com a Fernanda para entender um pouquinho do modelo de negócio da Help Digital. Achei muito, muito interessante, né? Como que a gente pode escalar, né, a tecnologia e dar ferramentas para que microempreendedores possam, né, levar soluções de tecnologia para o mercado em si, né? A gente sabe que o mercado brasileiro ele é tracionado muitas vezes por pequenos empreendedores, né, que conseguem carregar o piano aqui no país. Não é fácil, né? Então eu estou na Acronis há cerca de um ano, já tive a oportunidade de estar sentado na cadeira de vocês aí como um empreendedor, como um pequeno, né, empreendedor, vendendo a solução para os clientes finais e utilizando a tecnologia da Acronis, né, e algumas outras tecnologias também. Então, entenda um pouquinho o cenário de vocês e o desafio de vocês, né? O desafio de vender, de prospectar, de gerar, né, gerar negócio e fechar negócio e tudo mais. O que eu ia conversar um pouquinho aqui com vocês é um pouquinho sobre qual seriam, né, as principais dores dos MSPs, né, vocês como prestadores de serviço lá na ponta, né? Se vocês quiserem até colocar aqui no chat, né, eu vou estar olhando aqui, mas existem algumas dores principais, além da dor comercial, que é a principal, que é prospectar, trazer negócio, né, fechar negócio. A gente entende que tem alguns outros desafios que são relacionados um pouco à parte de valor agregado, né? Como gerar valor agregado. Entendam, capturar um prospect, capturar a atenção do cliente, primeiro nós temos que entender e ter autoridade sobre o que nós estamos entregando. Então, já fica aqui uma dica que dentre as capacidades, os skills que vocês devem ter para prestar esse tipo de serviço, né? Além de escolherem os melhores fornecedores para levar a tecnologia para dentro das empresas, dos seus clientes e tudo mais. A gente tem que ter autoridade, né? Ter capacidade técnica, ter propriedade no que a gente está conversando, né? Então, como eu disse, em 2000, eu trabalhei também na distribuição, cerca de uns 3, 4 anos também voltado para a parte de Acronis, mas tenho aí minha vivência com mais de 25 anos de mercado, voltado para esse mercado de tecnologia com core, né, com foco em distribuição, né, e de networking, né, networking, telecom e cibersegurança, né? Já trabalhei com alguns outros vendors também e sei que cada um tem o seu desafio. E lá na ponta, né, ou seja, no parceiro que está levando a tecnologia para dentro do cliente,
os desafios ainda são maiores, porque ali é onde a coisa acontece, né? Quando a gente está falando aqui no nível de distribuição, estamos falando com vocês e fica uma camada um pouco mais de negócios, mas aonde a coisa pega é no cliente final, onde vocês estão comparecendo e levando a solução. E aí que vem o meu questionamento em se tratando de Acronis como uma empresa de tecnologia escolhida pela Help Digital para fornecer toda a parte de cyberproteção, proteção de dados e segurança. Tá? Então, eu queria já entrar num assunto, né, que seria colocar até aqui, não sei se eu consigo olhar aqui para o chat, quem conseguir ir colocando aqui alguns casos em se tratando de segurança cibernética, tá? Segurança cibernética e proteção de dados, o que hoje mais vocês levam ou o que vocês estão pensando em levar para os seus clientes? Quando fala proteção, você está levando o que me fala um pouquinho aqui, você está levando um firewall de borda ou um roteador com só o roteador e dentro do roteador lá tem as configurações de segurança. Estou entregando algum antivírus ali, o antivírus que já vem no Windows. Estou entregando... O que você considera, né, que é um skill, né, ou que é uma funcionalidade de segurança? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Paulo... Eu, Pode falar, Fê. eu ia falar, Ju, se você quiser, eu acompanho o chat aqui para te Legal, passar, legal. Que eu estou né? vendo aqui junto, tá correndo aqui. Legal. Alguns estão falando de appliance, né, que é o Uhum. firewall, né? Aqui o Hércules comentou também a parte de backup, EDR. Legal, porque aí a gente completa um pouquinho o ciclo de proteção, tá? Legal. Se vocês hoje estão entregando um nível de segurança que leve em consideração apenas entregar um antivírus ou colocar um firewall na ponta, né, da rede do cliente, e às vezes não é nem um firewall, às vezes é um próprio roteador broadband que você configura algumas políticas de segurança ali, né, dentro desse roteador e aí, vamos dizer, abre ali via Wi-Fi a rede para o cliente, coloca uma senha no Wi-Fi, né? E ali é o nível de proteção que alguns clientes acham que é o suficiente. E aí, num pensamento um pouquinho mais amplo, né? De alguns pontos até de barreira na hora de vender cibersegurança, é o cliente final comentar que, cara, eu sou muito pequeno, ninguém vai querer me atacar, né? E ver Eu não como tenho, custa, né? isso é comum, né? Assim, cara, ninguém vai me atacar, né? Eu tenho pouca, eu quase não tenho no movimento nada aqui, eu sou peixe pequeno, né? Quem vai procurar atacar vai procurar atacar um banco, atacar uma instituição financeira ou algo mais relevante, tá? E aí eu falo para vocês pelo contrário, tá? Porque o hacker ele vai atacar onde tem menos, onde ele acha menos barreira, tá? Logicamente que os ganhos financeiros podem ser maiores atacando uma instituição financeira ou alguma empresa maior, só que existem hackers em todo o mundo e a maioria deles são oportunistas, acham oportunidades onde eles acham facilidade para entrar. Então, isso de fato, a gente pode ver inúmeros casos de pequenas empresas, né? E até pequenas empresas sendo atacadas, principalmente em um dos ataques mais que trazem maior prejuízo para as companhias, que é o ransomware, né? Ou seja, de você perder acesso aos seus dados, né? Ou comprometer os seus dados com o advento de sequestro desses dados, né? Então, quando a gente vê esses números, lógico que as cifras são maiores quando você vê uma grande empresa sendo criptografada, né, e sendo capturados os dados, mas uma pequena empresa vai sofrer igual ou
às vezes tem até menos fôlego financeiro para a gente conseguir recuperar uma empresa como essa, né? Então, eu vejo aqui políticas de treinamento, é muito legal. Treinamento e conscientização é algo que pega muito, as pessoas estão realmente com deficiência nessa parte, que a gente sabe que o elo mais fraco na cadeia é o usuário. E o usuário não está ciente ou consciente, né, do perigo que ele está correndo, a gente acaba tendo ainda mais problema. Então, conscientização também é legal, é bem importante, tá? E aqui o pessoal também falou firewall como serviço, então a maioria de vocês levando, vamos dizer assim, firewall na ponta como proteção de dados. E agora eu vou aproveitar e apresentar um slide só, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui com vocês, que é, deixa eu colocar aqui, está aqui na tela. Ok, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. E aí eu já... aqui, share. Eu uso muito mais o Teams, então não... para mim aqui, Jefferson, está dizendo que eu não tenho autoridade aqui para conseguir compartilhar. Você pode liberar para mim aí para eu poder compartilhar um conteúdo? Veja se você consegue dar Normalmente, essa na permissão. configuração ali, a gente faz isso. Acho que não foi feito, mas eu vou tentar aqui rapidamente, tá, Ju? Tá, só aí no meu, acho Nas que no meu usuário aí dá essa configurações, permissão. dá para liberar. Isso. Deixa E eu vão ver. trazendo as dúvidas, pessoal. Assim a gente deixa mais engajado, até mesmo para atuar no ponto, né, que causa mais dor em vocês, do que vocês sentem dificuldade para entregar backup. Aí a Exato. gente deixa mais engajado aqui. A Uma ideia dinâmica mais. aqui, isso, a ideia aqui nesse meu slide é falar um pouquinho sobre o portfólio da Acronis, tá? Então, a Acronis é uma empresa reconhecida pela parte de ciberproteção, né? E tem o seu DNA muito rico na parte de backup, tá? Backup, disaster recovery, né? Parte de recuperação de dados. E aí é um caso clássico para dizer para vocês assim, o que vocês estão levando para os seus clientes em termos de backup? E tomem muito cuidado quando a gente acaba pontuando que o mais comum, tá? Isso é o mais comum que nós achamos nos clientes finais, tá? Eu já tenho um driver na nuvem e eu programo toda semana eu pego aquela pasta e subo uma cópia daquela pasta no Google Drive ou em algum file share aí de mercado na nuvem, tá? Então eu faço isso, então todo mês ou todo dia ou uma vez por semana eu pego os meus dados e jogo lá, tá? Tome muito cuidado porque isso não é uma rotina de backup saudável, ou pelo menos profissionalmente saudável para que você possa levar o que a gente está falando que é valor, tá? Levar valor para o cliente. Então, acho que entendo que a gente tem que profissionalizar um pouco. Vocês estão justamente utilizando uma ferramenta que é líder no segmento de backup, não só backup, mas também em cibersegurança como um todo, né? Que nós entregamos muito mais serviços, muito mais tecnologia. Por que eu falei entregando muito mais serviços? Porque aqui o intuito de ser acredito ser um franqueado é você prestar o serviço de consultoria e serviços de tecnologia para esses clientes. E não você simplesmente revender uma licença ou revender um produto para ele. Acredito que quando você coloca um firewall lá na ponta, você não coloca um firewall e vai embora, né? Você gerencia esse firewall, ou pelo menos dá suporte a ele, por mais que seja um ativo de rede, né, que tenha poucas reconfigurações, né, você tem que manter ali uma gestão em cima dele. Então, aqui até falou, teve uma vez aqui que falaram
falou aqui que faz Firewall as a Service. Pô, corretíssimo. Não é colocar um firewall lá, é colocar um serviço de firewall. E aí você coloca o seu produto lá, né? E você tem que colocar uma tecnologia lá para ele. Mas não importa a tecnologia, importa o que ela está entregando, né? Por isso que muitas vezes a gente está falando aqui da Acronis, a Acronis é uma ferramenta que ela foi desenhada para MSP, né? Não sei se vocês já configuram. Pode falar. Pode falar, Renan. Eu acho que ele está com o microfone habilitado. Só abriu o microfone, né? Renan. Renan. Aí, fechou. Bacana. Acho que eu consegui. Agora consegui compartilhar, Ju. Consegui Inclusive, compartilhar. o pessoal já está trazendo aqui depois algumas dúvidas aqui no chat. Pois a gente pode abrir. Deixa eu colocar aqui só o... Pessoal, vamos ressaltar a necessidade aí, se possível, abrir a câmera para a gente tirar aquela foto de equipe, tá? Colocar lá no Instagram, no LinkedIn, para todo mundo ver que aqui tem uma galera unida. Segundo, microfone fechado, só abre, levanta a mão, tá? Quem quiser fazer perguntas, ou aguarda o final da palestra, acho que é até melhor, porque ele junta tudo, no final a gente faz perguntas qualificadas aí, mas nada impede que se coloque no comentário aí, para ir facilitando para a Fernanda e para o Júlio ali, tá? Maravilha. Perdão, Júlio. Que é isso, obrigado. Deixa eu colocar aqui meu pointerzinho aqui, pelo menos, para conseguir sinalizar aqui alguns pontos. Bom, pessoal, esse é um dos principais slides que a gente consegue mostrar a cobertura de toda a tecnologia Acronis que está disponível para cada um de vocês, para vocês entregarem isso nos seus clientes, tá? Então, talvez vocês não saibam, se não souberem, vão estar sabendo agora. Com a ferramenta da Acronis, vocês conseguem entregar em um único painel de gerenciamento a parte de proteção de dados, a parte de segurança cibernética e a parte de gerenciamento de assets, né? A parte de RMM, tá? Gestão de ativos. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para pequenos empreendedores que precisam consolidar o conhecimento, né? Consolidar o conhecimento tecnológico em um único player, né? Se eu entrego para você a parte de backup, a parte de proteção de endpoint, a parte de gerenciamento de endpoint, eu estou te dando a oportunidade de você usar um único provedor de tecnologia, né? Que vai te custar muito menos tempo, recurso, para que você possa aprender, né, e ter essa autoridade que a gente falou. Qual é uma comparação que eu faço nesse ponto? Poxa, você imagina que você tenha hoje um firewall, possivelmente vocês usam um firewall as a service de um determinado player, tá? Amanhã você passa a usar um outro firewall. Então, hoje você coloca um firewall da Fortinet, amanhã da SonicWall, depois você coloca um da Cisco também na ponta. Imagina, se você tiver que ter conhecimento técnico, habilidade e autoridade em todos esses fornecedores, vai te custar muito em termos de treinamento, capacitação de pessoas, e isso vai te consumir muito, e isso gera custo operacional lá na ponta, em algum momento, vai te reduzir a sua margem. Então, o que eu digo para vocês, hoje vocês têm na mão, com o advento de Acronis, vocês têm aqui 3 blocos de serviços que vocês podem entregar independentes. Se você quiser levar só a parte de backup, ótimo, não tem problema. Você pode levar só backup. Se você quiser levar só proteção de endpoint, né, a parte de segurança cibernética, você pode. Se você quiser entregar só RMM, você pode também, né? Então, nós damos a possibilidade de você entregar esses 3 blocos de serviços em cibersegurança e proteção de dados
tá? Para cada cliente seu, não em um modelo totalmente direcionado para um service provider, ou seja, num ambiente multi-tenant, né? Num ambiente onde você pode, cada um de vocês que tem um tenant da Acronis, tem a possibilidade de criar seus clientes individualmente e gerenciar eles a partir de um único painel de controle, tá? A nossa solução, ela é 100% em nuvem. Você não precisa instalar nenhuma porção server, tá? Então, não precisa instalar uma porção server para rodar nosso serviço. Você simplesmente tem que rodar naquele dispositivo que vai ser protegido um agente. Esse agente vai automaticamente responder para essa console que está na nuvem, tá? E a partir daí você consegue operar, criar seus planos de proteção, configurar todo o ambiente e, logicamente, que a mágica da proteção vai acontecer localmente. O agente local naquela máquina vai estar trabalhando local. Se em algum momento você perder conectividade com a console de gerência, por algum momento, sei lá, por alguma ocasião, o site da Acronis estiver indisponível, que há muitos anos aí a gente tem um nível de disponibilidade de 99,999, tudo mais, né? O serviço ainda vai estar funcionando sozinho lá na ponta. Você vai perder, se você não tiver conectividade, você vai perder alguns logs ou alguma coisa assim, mas o serviço continua protegido. Uma vez o agente instalado na máquina, você pode ativar qualquer um desses serviços a partir da console, sem ter que fazer mais nada lá na ponta, tá? Então, esta é a facilidade que nós damos hoje para todos os nossos parceiros em relação ao uso da ferramenta e a parte de implantação. Só neste conceito, onde você não precisa instalar nenhuma porção server, reconfigurar a rede e tudo mais, nada disso. Basta você habilitar e instalar um agente customizado para aquele cliente. Você vai ter toda a visão do plano de proteção dele, todos os reports e o monitoramento, os dashboards, né? Se você quiser montar dashboards, quiser deixar numa, vamos dizer, o que é comum, né? Eu, quando tinha a minha empresa, eu tinha uma dashboard dos clientes, todas numa tela, né? E numa TV ali, onde eu conseguia rapidamente olhar o que estava acontecendo, né? Então, você consegue ter esses dashboards totalmente visuais para isso, tá? Mas vamos falar um pouquinho de tecnologia. Primeiro, começando com o primeiro bloco, tá? Entregar para o seu cliente a parte de proteção de dados. Entenda a proteção de dados como uma cópia de segurança dos dados. Cópia de segurança não é pegar um arquivo ou um folder, né? Uma pasta, e gravar ela no Google Drive, tá? Isso não é backup, tá? Isso é uma cópia. Isso é uma cópia do arquivo, tá? Se ele tiver corrompido, você vai gravar, você vai colocar ele corrompido lá, né? Se você perde uma máquina inteira, você perdeu o sistema operacional, você perdeu uma série de outros componentes que vai ser difícil de você recuperar ou vai demorar muito. Seu tempo de recuperação é muito grande. Você tendo uma solução de backup, primeira coisa que você vai ter, uma automatização nessas tarefas de backup. Então, você não vai precisar toda semana, todo dia, copiar dados parecidos, ter duplicação de dados, tudo mais. Você simplesmente vai setar um parâmetro no sistema, vai setar um parâmetro para que a cada X tempo, pode ser uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, uma vez por semana,
E isso nós chamamos de plano de proteção ou, né, o plano de backup, onde você define essas rotinas, tá? Não vou entrar em detalhe do que é um plano de backup, mas o que eu vou entrar em detalhe é o seguinte: no nosso backup, né, no nosso backup padrão, você consegue entregar os serviços de backup para mais de 25 tipos de cargas de trabalho. Então, o que são cargas de trabalho aqui? Tipos de sistemas operacionais, né? E máquinas. Então, eu posso entregar o backup para servidor, eu consigo entregar um backup para uma máquina virtual, eu consigo entregar backup para um servidor físico, eu consigo entregar um backup, posso, né, ter um backup de uma máquina virtualizada em alguma nuvem pública ou numa nuvem privada. Quem tem aí computação em nuvem e quer ter uma cópia de segurança dos dados, tá? Eu consigo armazenar, né? Que é um outro ponto. O primeiro ponto é conseguir fazer backup de diversas cargas de trabalho. Consigo fazer backup do Office 365, do Microsoft 365, do SharePoint, do OneDrive, tudo mais, tá? Eu consigo armazenar esses dados dentro de uma nuvem própria. Então, a Acronis, como empresa, ela tem 2 data centers no Brasil para fornecer, logicamente, o sistema que está em nuvem, está na nossa própria nuvem, né, a parte de console de gerência, mas também estou entregando storage, estou entregando local onde você pode armazenar os seus dados e permanecer com esses dados seguros, tá? Criptografados, com a parte de deduplicação, né? Eliminação de duplicidade e tudo mais. Mas, para quem tem outras fontes de armazenamento, eu também funciono muito bem. Quem tem um robô com HDs, né, com discos de storage, né, aquelas storage externo, né, com os HDs, aqueles robôs, né, eu também posso fazer o backup para este local, tá? Posso fazer um backup para um storage que está em nuvens públicas. Então, me conecto diretamente com o Google GCP, me conecto com o Azure, me conecto com a AWS, me conecto com nuvens de armazenamento de terceiros, me conecto com o storage de armazenamento que está dentro da Web Plus, né? O Web Plus tem também um armazenamento que você pode entregar o armazenamento dos dados num data center da própria Web Plus, né? Então, temos Só, uma infinidade. Pode falar, Fê. só um ponto, Ju. Tanto o data center da Acronis, né, que é o BR02, que é o que eu recomendo vocês armazenarem, né? Inclusive, vocês estão hoje, né, com acesso lá, quanto o nosso data center são Tier 3, né? Então, todas as certificações de segurança, ISO, tudo que vocês precisam, assim, extremamente seguro, né? A gente nunca teve nenhuma perca ali de dados referente a backup. Então, vocês têm uma ferramenta, uma solução que entrega também a garantia, porque não adianta nada falar que tem um backup e não conseguir recuperar. Então, vocês Exato. conseguem ter ali a garantia que eu tenho backup, consigo criar ali planos de proteção, e facilita muito, né, Ju? Porque eu crio um plano de proteção, replico aquele plano de proteção padrão, e até trazendo um pouquinho do contexto comercial, vocês podem criar pacotes, definir que aquele pacote X vai ter tanto de backup e deixar de forma mais operacionada, isso mais prático, né? Também entregar na ponta pacotes de backup, por exemplo. É super possível com a Acronis. Exato, exato. Essa parte comercial é interessante, porque a gente está falando de tecnologia, mas esses Sim. insights da Fernanda na parte comercial, por exemplo, você montar um pequeno bundle, né? Ah, eu tenho um bundle aqui, eu consigo fazer backup de um servidor e te dou mais 500 GB de storage, né, de armazenamento em nuvem, ou, né, uma máquina virtual e mais 1 tera, ou armazenamento backup de workstation, também, se for o caso, né? Então, a gente tem uma variedade, né? Backup do Microsoft 365, tá? Então, isso é interessantíssimo. Hoje, nós temos uma apresentação, a gente pode falar muito depois,
Tem gente entregando o Microsoft 365 e pensando que aquela retenção de 90 dias que o cara tem, né, serve como backup, né? Se você deletar, né? E aí eu faço um desafio, porque tem muita gente que, por mais que entenda que o Microsoft tem essa retenção, né, de 90 dias, caso você delete alguma coisa, cara, eu duvido que vocês tenham coragem de fazer essa deletar, dar um shift del ali no e-mail do cliente e tentar recuperar isso dentro desse plano de retenção da Microsoft. Então, assim, nós temos oportunidades gigantescas quando a gente faz a parte de backup de 365. É um backup fácil de configurar, é um backup cloud to cloud, ou seja, da nuvem da Microsoft vai direto para a nuvem da Acronis. E esse é um detalhe, tá? Você não pode fazer um backup. Aqui o backup é da Microsoft para a Acronis, tá? Não dá para usar nuvem aí de terceiros nesse momento, tá? Mas você entrega uma facilidade muito grande e entrega uma série de serviços que podem realmente otimizar facilitar e entregar mais valor lá na ponta, tá? Ô, A Ju, parte... Oi, até pode falar. antes até de você ir, que eu acredito que você vai para a parte de segurança cibernética, Sim, é que trouxeram aqui, né, a questão por exemplo, do OneDrive, né, ou falar do OneDrive, do Google Drive, porque sim, muitos ainda enxergam como backup. E não é, gente, é um ambiente de colaboração. E um isso. ponto que eu sempre trago para o pessoal, mas eles falam que é backup. É simples, faz um teste, pede para ele excluir, você garante que vai voltar? Porque assim, quando um erro acontece, a sincronização ela vai replicar. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Trazer o problema real para o cliente, né? Que tá bom, você confia tanto, então vamos excluir, você consegue voltar para mim? Se der um erro daqui 15 dias você volta? Então, backup é o ponto de segurança, né? O Teams o Teams, o O OneDrive, OneDrive, o Gu- Google Drive. Google Drive é ótimo como ambiente de colaboração, mas não é backup. Então, assim, é só Exatamente. fazer esse teste até que o Gil trouxe. Vamos excluir um e-mail, vamos excluir alguma coisa aqui. Se você me garantir que volta, beleza, a gente nem questiona. Mas não tem Gente, garantia. e é muito comum, assim, todos esses drives compartilhados, eles têm um compartilhamento direto da máquina, tá? Cara, então, quando o ataque acontece, o cara ataca a máquina, ele consegue chegar facilmente nesse repositório, ele pode criptografar, ele pode detonar essa área de armazenamento muito fácil, tá? Então, não é a mesma coisa que backup, não é a mesma coisa que backup. É uma rotina além de não ser tão automatizada, por mais que eu já tive gente falando, mas eu crio um scriptzinho aqui, um job, né, um script que todo dia faz essa atividade. Gente, vocês estão confiando num script que pode falhar, uma máquina contaminada com malware pode atacar esse ambiente compartilhado. Então, assim, cuidado. Vocês estão entregando um nível de proteção que talvez não seja o suficiente quando o cliente precisar, tá? E aí é o que eu falo que é a sua credibilidade que vai por água abaixo, tá? E até a política de uso da própria Microsoft, né, Ju? Recomendo o backup, para vocês terem Exatamente. noção que não é uma ferramenta de backup. Exatamente. A própria Microsoft, a gente tem lá os termos de uso, né? O EULA. O EULA deles, eles recomendam que a empresa, né, que esteja usando use um sistema de backup de terceiros, porque ela não é responsável pelos dados e ela não executa backups, né? Então, isso é muito importante e depois a gente pode até compartilhar esse Service Agreement, aonde ele faz essa citação. Isso ajuda muito no convencimento na parte de vendas, tá? Fernando depois deve passar aí para o Jefferson, para o Fernando, e vocês podem replicar ou usar aos seus clientes quando for necessário, tá? Uma coisa muito comum que o Advanced Backup aqui, eu vou pular porque as funcionalidades de Advanced Backup foram incorporadas no backup padrão, né? Então, todos os recursos
anteriormente que tinham um valor adicional já estão incluídos no serviço padrão de backup. Então, esse está um pouco desatualizado, esse documento. Tá? Outra coisa importante é disaster recovery, ou recuperação de desastre, né? Entendemos que quando você perde uma máquina, você leva um tempo até recuperar ela, né? Que nós chamamos que é aquele RTO, né? O tempo de voltar um backup. Em alguns casos, em alguns clientes, não todos, você pode ter a necessidade de alguns elementos, alguns serviços, algumas máquinas, sejam máquinas que nós chamamos de missão crítica. Então, essa máquina, caso eu perca ela, eu não posso esperar 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, até que eu reinstale um serviço, reinstale um servidor, suba sistemas operacionais e baixe todo o backup, mesmo que o backup esteja inteiro, né, íntegro, você tem um tempo de voltar esse backup do repositório. Se ele estiver na nuvem, você leva um tempo ainda um pouco maior. Dependendo da quantidade de dados, mais sistema operacional e tudo mais, você pode levar de horas até dias para que você possa subir essa máquina de novo. Mas, se essa máquina for a máquina do seu ERP, a máquina que está processando pedidos, a máquina que está rodando notas fiscais, a máquina que está produzindo, né, a máquina que está realmente gerando lucro para o cliente 24/7. Você não pode ter essa máquina parada. Então, o recurso de disaster recovery é exatamente você ter uma máquina reserva ligada e preparada com os dados dentro da nuvem da Acronis, tá? Então, essa máquina está ligada, preparada para entrar em ação, para entrar em produção, tá? Preparada para entrar em produção e com o último backup dela também dentro da mesma nuvem. Então, nós temos o último backup, né, o que tem mais atual, mais um sistema operacional e uma máquina virtual rodando e preparada para se conectar, né, ou para juntar esses dois elementos e entregar, inclusive, conectividade, né? Você não precisa manipular firewall. Se você deixar as regras prontas, caso falhe um sistema, você consegue automaticamente que outra máquina entre em produção e para o cliente na ponta vai ficar transparente, tá? Então, esta é uma facilidade que, normalmente, quando você apresenta a solução, o cliente dá um pulo para trás. Ele dá um duplo twist carpado, né? A internet que é muito... A minha, do meu celular, é muito ruim. Para usar o do aeroporto tem... Alguém quer falar? Não. Acho que era microfone também. Ah, então tá bom. E fui eu aqui, perdão. Ah, então tá bom. Maravilha, maravilha. Então tá bom. Então era só para concluir esses temas. É muito, muito importante, né, que a gente tenha em consideração que nós conseguimos entregar uma máquina de disaster recovery na nuvem da Acronis com um preço muito ajustado, tá? Então, assim, normalmente, disaster recovery, a pessoa fala, puxa, eu vou ter que montar um ambiente, eu vou ter que dobrar os custos, né? Fazer uma replicação, gastar dinheiro com isso. Não, você consegue entregar sistemas de disaster recovery, tá? Junto com a tecnologia que nós temos hoje com a Acronis. Vocês já conseguem entregar isso. Então, tragam essa demanda, né? Se precisar ajuda, traga para o pessoal da Help Digital, para eles poderem te ajudar a aprovisionar isso, tá? Mas a própria Web Plus também pode dar um apoio, tanto na parte de implantação, na parte de ajuda a você levantar essas informações, tá?
Dá só um instante aqui para eu responder uma questão aqui. Quando você responde, Isso, por Ju, favor. eu vou até falando aqui para o pessoal que acho que o Hércules trouxe aqui para a gente do RMM, que como a gente já está quase chegando aí com 1 hora, acredito que a gente não vai conseguir pincelar todo o portfólio da Cronis. Mas esse é Exato. o foco, pessoal. Backup é porta de entrada. Isso. Depois a gente vem para a camada de segurança com o EDR, que desde a ponta, né, vocês conseguem fazer toda a proteção dos endpoints. E a gente entra na camada de operações e eu quero trazer um espaço do RMM, porque é uma ferramenta que vem recebendo muito investimento da Cronis, que está dando muito resultado. A gente teve um salto de crescimento de parceiros que utilizam a RMM, e assim, é o foco, né? Você centraliza tudo aqui. Então, você consegue ter desde a ponta com backup até antivírus, EDR, parte do disaster recovery e também o RMM para fazer toda a gestão. Então, desde a Perfeito. camada ali, né, de inventário de hardware, inventário de software, gerenciamento dos endpoints como um todo, remote desktop, enfim. Dá para fazer Exato. muita coisa. Ju, pode continuar. Assim, pulando para a parte de segurança cibernética, e até dando uma acelerada aqui. Então, assim, a gente entregou backup. Agora a gente vai entregar a segurança cibernética, como a Fernanda falou. Eu vou entregar um antivírus, não só um antivírus, tá? Eu vou entregar um EDR completo, tá? Uma solução que também tem XDR, para você estender a camada de segurança do endpoint e conseguir conectar também outros elementos dentro do ambiente e sincronizar a segurança entre esses ambientes, tá? Eu vou te entregar a parte de proteção contra vazamento de dados, eu vou te entregar um DLP, eu vou te entregar e-mail security, eu vou te entregar o que seria o e-mail security, eu vou te entregar uma parte de anti-spam, anti-phishing, né? Garantir que aquela URL que chega por um e-mail, ela foi examinada, que não tem nenhum anexo com algum malware dentro do e-mail. Tentar barrar ao máximo que esse e-mail chegue ao usuário, tá? Eu tenho a parte de treinamento e conscientização. Falaram em treinamento de cliente. Tem muita gente usando, tá? Isso a gente pode explorar bastante, que se chama chama SAT, Security Awareness Training, treinamento e conscientização de usuário. Eu simulo um phishing, eu entendo os usuários que caíram nesse phishing, só que é um phishing fake, tá? E eu provisiono um treinamento gravado em português, muito bem explicado, pequeno, em pequenas pílulas de conhecimento, e eu monitoro a formação, né? O rastreamento, se ele uh, se ele uh, se ele atendeu, né? Se ele atendeu aquele treinamento ou não, se ele fez aquele treinamento ou não, tá? E depois de um tempo eu rodo novamente um phishing falso, né? Faço uma simulação, vejo quem está caindo, dou mais orientação, dou mais treinamento e, pasmem, esse tipo de treinamento e conscientização de segurança, ele é um elemento muito utilizado em empresas que estão prestando consultoria para a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque esse é um item na parte que tem que ser cumprido, que é fazer a capacitação, treinamento em segurança da informação. Então, a gente consegue entregar isso também e está disponível na ferramenta para vocês. E, por fim, entregar uma coisa muito interessante que é para vocês que fazem suporte de helpdesk, suporte para os usuários, entregar a parte de RMM, né? A parte de gerenciamento e monitoramento dos recursos da máquina. Então, eu faço, basicamente, inventário de hardware e software, né? Eu faço acesso remoto, eu faço análise de vulnerabilidade daquela máquina, eu conecto remoto a ela, eu instalo e desinstalo software em massa, né? Então, esses recursos de RMM estão disponíveis para vocês também na ferramenta.
Então, você não precisa ir atrás de vários provedores de serviço, vários fabricantes. Você consegue entregar tudo isso em um único cliente, em um único agente, tá? E para finalizar, o que eu queria dar de estratégia comercial? Pessoal, todo agente, isso é uma técnica de venda que funciona muito bem. Toda vez que você tem a possibilidade de instalar um agente dentro de um cliente, tá? Você consegue habilitar alguns recursos gratuitos, e eu vou ser bem específico aqui nesse recurso aqui, gratuito, tá? E até mesmo esse recurso gratuito aqui, que você pode entregar para 100% dos seus clientes e não vai ser cobrado nada. A Acronis não vai te cobrar nada, Help Digital não vai te cobrar nada. Vai vir uma fatura zero, tá? Vai vir zero. Você pode entregar para ele, tá? Para um cliente que hoje não tem nenhuma proteção no seu dispositivo, tá? Praticamente não está rodando nenhum antivírus, ou está rodando segurança básica do Windows lá, gratuita, alguma coisa assim, tá? Você pode entregar para ele um recurso de anti-malware. Então, você entrega um antivírus, não é um EDR, é um antivírus, tá? Com inteligência que usa inteligência artificial, faz a parte de verificação do malware na nuvem da Acronis para ver essa parte, tá? E eu consigo até criar um controle de dispositivo. Então, se eu quiser bloquear uma porta USB, alguma coisa assim, bem simples, tá? Na parte de gerenciamento de assets, eu consigo ter um inventário completo de hardware dessa máquina, de graça. Eu consigo entregar um remote desktop. Então, hoje, muitos de vocês podem estar usando um Anydesk, um TeamViewer, ou algum outro dispositivo licenciado, né, com custo, e eu consigo entregar isso gratuitamente, tá? E essa é uma forma de você fazer um deploy inicial no cliente e, aos poucos, ir ativando todos os demais recursos que são pagos, tá? Uma vez o agente instalado, né, você consegue descobrir outros dispositivos que estão na rede dele, você consegue fazer esse escaneamento de dispositivos e entender o quanto que você tem de dinheiro, né, o quanto você tem de oportunidade de venda lá dentro. Então, meus amigos, não percam essa oportunidade, tá? Utilizem, criem ali um cliente. Quem ainda não usou a tecnologia, eu estava conversando com a Fernanda, eu estava dando uma olhada na console da Help Digital e eu vi que cada franqueado já tem o seu acesso à ferramenta. Muitos de vocês não estão usando ele ainda. Não colocou nenhum cliente lá dentro. Então, eu estou provocando vocês de criar um primeiro cliente ali ou usar para você mesmo a tecnologia, tá? Façam testes. Vocês podem usar para cada cliente de vocês 30 dias grátis, né? Se você não quiser cobrar o cliente, dá para o cliente 30 dias. Se você disser para ele que ele vai pagar logo nos primeiros 30 dias, o primeiro 30 dias você ganha 100%. Você não precisa repassar nada para a Acronis, né? O serviço não vai vir cobrado. Esses recursos gratuitos te ajudam bastante a entrar no cliente. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é isso. Usem a tecnologia com os recursos gratuitos, façam o deploy, é muito simples, né? A gente pode criar uma sessão depois para vocês de hands-on, eu acho que, se esse for o caso, só para que a gente possa ensinar vocês a criarem o primeiro cliente. Como provisionar o primeiro cliente e colocar, sei lá, uma máquina protegida. Vamos usar uma máquina de vocês mesmo.
É um laboratório muito simples, que não toma 1 hora toma 40 minutos, a gente consegue fazer isso. Então, eu estou aqui me colocando à disposição, ou até mesmo pedir para o pessoal da Web Plus, né, disponibilizar recurso do técnico para fazer esse hands-on aí, para fazer ah, Uma demonstração, uma essa demo, né, aqui demonstração, para o né? pessoal. Cara, não é Sim, nenhuma demo, acho que poderia colocar assim, cara, vamos fazendo juntos, todo mundo. Cria o primeiro cliente, vamos fazendo uma demo e cada um faz na sua própria console. É mais que uma demo, exatamente. entendeu? É mais que uma demo, tá? A gente faz como se fosse um bootcamp online aqui para o Isso, pessoal colocar a mão na exatamente. prática. Exatamente, cara. Eu acho que muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu quero ver isso na prática. Então, Sim, a recomendação é tentar mostrar isso na prática para vocês, ensinar vocês a criar o primeiro cliente e proteger uma máquina, criar um pequeno sim. plano de backup com endpoint. Cara, isso é muito legal, é muito rápido, tá bom? Acho que era E essa a mensagem que gente eu queria deixar para vocês. E a gente pode depois até fazer uma outra live, pessoal, focada também na parte técnica, em aprofundar um pouquinho mais nas funcionalidades, que aqui é muita coisa, mas é uma pincelada para vocês entenderem tudo que tem no portfólio e tudo que vocês conseguem agregar valor na ponta para o cliente. Né? Exato, Enxergar, começar a trazer conscientização. Não tem caminho melhor do que educar o cliente. exato, Trazer que ele tem o problema e vocês têm a solução. Então, basicamente, o portfólio da Acronis é isso, é para resolver problema. Então, vocês conseguem ir na ponta, desde a parte de backup, desse leque do RMM, que facilita muito a vida de quem está gerenciando. Então, a gente consegue explorar um pouquinho mais em um outro momento, até porque é sexta-feira, né? Todo mundo está aqui querendo né? tomar um chopp, É isso aí. brincadeira. O que eu queria Mas provocar vocês é isso. Eu queria provocar vocês para que vocês tragam oportunidades, comecem a levantar essas oportunidades. Eu tenho certeza que quem tem aqui já cliente na ponta usando todos os recursos da Rep Digital tem oportunidade de colocar backup, tem com certeza. possibilidade de colocar RMM, tem possibilidade de colocar um EDR. Eu não tenho dúvida, cara. É só você traga. E se tiver com dúvida, poxa, não consigo apresentar essa solução ou não consigo demonstrar. Traga, traz isso aqui para gente, para que a gente possa te ajudar a fazer isso. Exato. E até porque muitos trouxeram, né, Ju? Ah, trabalho com Firewall. Beleza, você está protegendo ali a borda e o restante, né? Exato. Então, assim, você consegue fazer um pacote. Pensem para pacotes básico, intermediário, avançado. Entenda também na ponta quem é o seu cliente para você fazer pacotes adequados, né? Isso, Então, isso. assim, a partir do momento que você identifica para quem que você quer vender, faz ali, por exemplo, a gente tem casos de um cliente que fez o PDV protegido. Ele fechou ali um backup com 100 gigas ali para o cliente e fez isso, uma promoção e vendeu para várias empresas, né, ali do varejo, o PDV protegido. Então, entender também Excelente. quem é o perfil do seu cliente, isso agrega muito, porque você vai direcionado, né, e entende isso, fornece ali o melhor pacote para ele. Isso ajuda muito a operacionar vocês também. Só um ponto, Ju, antes de finalizar, que trouxe ali a questão do SAT, né, o Security Awareness Training. Assim, pessoal, tirando o e-mail security, todas as outras soluções e o disaster cover, todas as outras soluções da Acronis, vocês têm teste. Então, a partir do momento que vocês têm um tenant ali em modo de avaliação, vocês conseguem testar a ferramenta, fazer uma simulação de phishing, por exemplo. Agora, o e-mail security não, independente se está em produção ou modo de avaliação, seu tenant já é cobrado. A questão do complete point também da Acronis no ambiente de disaster cover. Agora, o restante testem, vão lá ver o que funciona, o que faz mais sentido para o negócio de vocês. Exatamente. Eu acho que vale a pena vocês explorarem um pouquinho, ter autoridade e propriedade. Eu acho que, primeiro de tudo, vocês estão preparados, né? O que eu falei aqui é o seguinte: te dei um mundo de possibilidades. Vocês estão preparados para chegar no seu cliente e começar a levantar um discurso sobre proteção de dados, né?
Então, assim, se quiser também, a gente volta e faz uma outra apresentação de insights, como que a gente Sim. chega para Quem vender quer? Quem segurança, gostaria? Quem né? gostaria? Fala aí, É, pessoal. é, Eu já ouvi é, eles falarem duas, três vezes aí, ninguém se manifesta. Cadê os vendedores? exato, É exato, verdade, né? tem que ter demanda, senão a Exato, gente puxar a orelha de todo mundo e começar a vender backup. Mas pessoal, vocês têm uma grande oportunidade em mãos. É uma ferramenta fantástica exato. E se que você não está vendendo, alguém está vendendo lá no seu cliente, entendeu? Então, exatamente. cara, começa por lá, cara, procura. Cara, você já tem backup? Como é que você faz o backup? Aí ele vai falar, não, eu copio tudo no meu folder aqui, eu pego minha pasta e mando para o Google Drive. Pô, vamos argumentar lá, falar, cara, deixa eu te explicar direito, cara, o risco que você está correndo, né? Eu entrego dessa forma, eu sou um profissional, eu entrego uma solução profissional para você num custo acessível, tá? Não é nada, lógico, não é comparado com comprar 2 tera do Google Drive e colocar tudo lá, não é o mesmo valor, mas eu estou te entregando uma segurança bem mais agressiva ali, né? Tá bom? Com certeza. Acho que Ju, vale a depois pena. manda para mim o Iglu, Eu se tiver mais mando o Iglu, seguinte. e aí É, eu vou compartilhar eu vou mandar com ele, o Jefferson e eu o vou Fernando. esperar ele chegar atualizado, porque ele está um pouco Ok, desatualizado. Aí a gente compartilha com o pessoal aí, tá? E por favor, com gente, certeza. depois eu queria que o Jefferson aí, você trouxesse novas insights de assuntos que você acha interessante trazer aqui para o público, e a gente faz aqui, acomoda melhor, faz uma dinâmica um pouco mais. Essa foi a primeira, eu não sabia Sim. exatamente o que apresentar, então eu resolvi apresentar o portfólio, a cara ali do portfólio para as pessoas entenderem tudo que tem, que nós temos de possibilidades. Não, De- perfeito, Júlio Se Fernando. quiser alguma Na coisa mais verdade, específica, né? na verdade, às sextas-feiras, aqui a gente não tem muito hora para acabar, não. A gente se diverte pra caramba aqui, geralmente Ah, tem é? cliente na Eu tô aqui noite. apressando todo mundo, por isso que eu falei, mas é interessante, o Jefferson, a gente pode depois compartilhar. E também nós temos, né, aqui na WebPlus, nós temos um guia bem prático, bem objetivo de como vender mais backup. E eu tô apelando muito pro backup, pessoal, porque é a porta de entrada, né, Júlio? Ali é a porta de entrada que a gente consegue ser mais agressivo em preço, em solução de necessidade mesmo do cliente. Então, o É, backup é é. algo fundamental e essencial, né? E ali Perfeitamente. eu posso dizer para você, gente, o backup é é a última linha de proteção, né? Então, cara, quer vender um Fire na ponta? Vende, né? Quer vender proteção do e-mail, quer vender o EDR e tal, mas se tudo falhar, cara, você tem que ter uma cópia de segurança disso. Então, essa é a mensagem final quando a gente posiciona backup. É a última linha de defesa e ela tem que estar íntegra. Quando você precisar dela, precisa voltar, ela tem que estar íntegra, tem que voltar, que esse é o medo que o pessoal tem, né? O pior medo é você pensar que você tem backup e na hora de voltar o backup ele não funcionar, né? Bom, Sim, É isso exato. aí. É isso aí, pessoal. Lembrando, obrigado, viu, gente? poxa, nós que agradecemos aqui, Júlio, Fernanda, Oliva, né? O trabalho de vocês é maravilhoso. A gente vê aqui em uma hora e pouquinho quanto é importante a parceria também aqui para os nossos franqueados Help Digital. Eu quero deixar registrado aqui, quem não entrou ainda na rede, essa semana, tá? Para quem chegar aí até segunda, no máximo terça-feira, nós vamos liberar 1 tera de Acronis durante 12 meses aí para estimular negócios, usar o test drive aí que o Júlio sugeriu. O cliente, depois que ele implementa a tecnologia, normalmente ele não desativa mais, ele vai adquirindo mais e dá esse poder da arte da guerra aí, né? A gente entra no campo do inimigo e não sabe o que Exatamente. Exato, pelos flancos, exatamente isso. Inclusive, né, aqui, ó, a gente pode trazer um cenário, porque já tem algumas franquias que utilizam a Acronis, e a gente pode pegar ali uns cases de sucesso que estão utilizando, que estão vendo diferencial na ferramenta, que está agregando valor para os clientes, porque nada melhor do que pegar alguém que está utilizando e trazer isso para vocês na prática, quem está tendo a mesma vivência que vocês. Eu queria até fazer uma pergunta para vocês, aproveitando o tempo aí, que eu sei que está um pouquinho, está bem extrapolado, e eu sei Fica que o pessoal tranquilo. gostaria de saber, né? Primeiro, pessoal, nós vamos receber o material de apoio, vamos compartilhar com franqueados, tá? Quem ainda não é franqueado, vão conversar comigo, garantir esse TER aí durante os 12 meses de Acronis para o Help Backup.
A gente já bate um papo ali segunda, terça. Eu trago o que tem de melhor, ainda tem muita coisa boa ali em termos de investimentos. Ainda dá para pegar alguma coisa ali próximo do que a gente fez em 2025 ali. E aí é o momento, hein? Não tem hora melhor, porque está todo mundo vendo aí. A gente está trazendo profissionais de ponta para compartilhar técnicas comerciais que dão resultados. Nós estamos ouvindo promessas aqui, a gente vai combinar ali com o Fernando novas datas para trazer esses profissionais de alta ponta aqui para compartilhar mais com a gente. Eles vão trazer o que outros franqueados de outras redes estão fazendo, é só informação top. No final da live, a gente vai compartilhar com os franqueados ali a gravação dessa live, um pequeno resumo também do que é da nossa visão comercial do que foi oferecido em termos de informações aqui. Ficamos também à disposição dos franqueados para a gente elaborar estratégias que funcionam. E eu gostaria de saber do Júlio, do Fernando, mesmo do Oliva, o que eles percebem em relação a esses franqueados que consomem as ferramentas Acronis, em relação ao franqueado individual. Dá para perceber alguma diferença em termos de execução, de resultados e mesmo de operação? Eu vou deixar aí o pessoal da Web Plus, porque eles que estão enxergando a operação dos franqueados no dia a dia, né? Acho que é melhor até que eles tenham essa percepção aí. Com Posso certeza. dar uma. Não, pode Por falar, favor, Fernando, desculpa. Olivar. Pode falar, por favor. Não, eu ia dar uma pequena introdução dizendo que dois pontos principais que vão fazer dar esse diferencial é o apoio que você vai ter dentro da sua equipe. Então, quando você trabalha dentro dessa equipe de franqueados, tu tem todo um apoio dessa equipe ali, né, desse ambiente sendo trabalhado para te ajudar, para que tu tenha as ferramentas corretas com a maneira correta, né? E a outra questão é tabelas. Então, quando se trabalha dentro de uma franquia que já trabalha com tabelas mais agressivas, valores melhores, que é o caso com vocês, isso implica em um abismo de diferença de valores aí e de vantagens por se trabalhar com essa arquitetura ali da franquia. Então, eu acho que esses dois pontos, na minha percepção, é o que eu vejo os diferenciais, né? Mas agora eu deixo a palavra da Fernanda e talvez ela puxe algum ponto mais importante também. Exatamente isso, Olivar. O que você complementa, o que você trouxe, né? É esse diferencial da RP Digital, que traz ali a segurança que vocês têm fabricantes, uma excelente avaliação de mercado, né? A Cronis, por exemplo, que está aqui por Rap Digital, é uma Big Tech com muitas verificações de segurança, testes, enfim, é um diferencial que vocês têm, mas principalmente preço, né? Extremamente agressivo. Então, vocês conseguem ter um diferencial de preço e uma margem, porque a gente também pensa em lucro, óbvio. Todo mundo está aqui trabalhando para pensar o quê? Em ganhar mais dinheiro. Então, se você tem ali uma tabela agressiva, consegue pensar num pacote que vai fazer diferença para o seu cliente, agrega valor e tem uma equipe, um time para apoiar, para ajudar, poxa, o que eu faço aqui nesse caso? E principalmente esse novo projeto que vocês estão trazendo profissionais de ponta para apoiar, para trazer insight, porque às vezes a gente está tão focado no nosso negócio, e aí um site de fora pode abrir a caixinha aqui para a gente, pensar um pouco mais fora da caixa, conseguir trabalhar com as soluções que são apresentadas. Então eu vejo isso também como um diferencial. Maravilha, eu gostaria de explorar mais um pouquinho esses profissionais aí, né? Com Júlio, certeza, Fernando, Gélis. Lógico. eu gostaria Eu acho que o Traga. caminho é esse. Eu acho que para a gente gerar negócio na rua, a gente tem que ensinar esse público, né, que está direto no cliente final, né, Educar, né? e educar eles. E, cara, uma coisa que é interessante, talvez nessas sextas-feiras, é que aqui eu falei mais que o olho da cobra, né, era ouvir um pouquinho de vocês. Aqui eu também não tenho tanto tempo agora, que eu tenho uma outra atividade, mas assim, queria também ouvir vocês. Olha, eu tenho dificuldade nisso, né? Eu tenho dificuldade naquilo. O que você tem dificuldade para a gente trocar experiência, né? Então, assim, a experiência não é minha só de Acronis, é minha de mercado, né? Eu já trabalhei muitos anos em distribuição, já tive a oportunidade de também ser uma revenda, né? Então eu entendo a dor. E às vezes cara, falo, cara, resolvi ou tentei resolver dessa forma,
né? Ou para mim também não funcionou, né? Então, eu acho que é legal estar com vocês assim. Por favor, pode me chamar e vai ser um prazer estar com vocês em outras oportunidades também, tá bom? Com Perfeitamente. Enquanto o certeza. pessoal, nós vamos elaborar aí, pessoal, perguntas, podem dirigir para mim ali, pode centralizar em mim, a gente já prepara ali um rol, uma caneta, Isso, um pergunte, rol legal, cara. Se conseguir Sim, fazer isso com antecedência. excelente, Eu pensei nisso, viu, excelente. Fê? Eu pensei em falar, puxa, seria legal, que ficou não é que ficou em cima, mas a ideia veio depois. Poxa, Sim. antes eles trazerem perguntas e a gente ir endereçando essas perguntas, né, com casos práticos e tudo mais, E até fica bem legal. objeções também que eles estão enfrentando na ponta, Ju, acho que principalmente essa dor, porque aqui todo mundo é técnico, né? A gente sabe disso, e assim, eu também venho da minha formação é técnica, mas assim, o mundo me jogou para o mundo comercial. E a gente sabe na ponta que às vezes não entra na cabeça, poxa, o cliente trouxe isso, como que eu transformo isso em algo simples para ele entender? Porque se a gente for falar também na ponta técnica com o cliente, ele não tá nem aí, ele não sabe o que que é um servidor, o que que é uma VM, muito menos o que que você tá colocando ali para ele, se é um firewall X, Y, Z. Ele quer, é o que eu falo, ele quer o quadro pendurado na parede, que o problema seja solucionado. Eu acho que a gente consegue trazer isso, principalmente esse ponto, se vocês tragam as objeções, o que que vocês estão enfrentando de maior dificuldade, se é questão de custo, que a gente enfrenta muito. Hoje, cibersegurança ainda é vista como um custo, mas não é, necessidade, a gente tem que educar o cliente para ainda enxergar isso, né? A gente vê muitos relatos. Hoje o Brasil é o segundo país que mais sofre com questão de ataques cibernéticos, então assim, olha a gravidade disso, né? Então a gente vê ali desde grandes empresas até a microempresa que está sofrendo ataque. E assim, quanto custa, né? Para perder a operação, perder dado, parar tudo, né? E você ter ali a sua empresa Exato. parada por Cara, isso é dias. muito legal, cara, assim, entender que é uma coisa que as pessoas não vê, né? Você consegue levantar o custo da sua empresa parada? Quando a gente consegue demonstrar isso, a gente vende qualquer solução, né? Exato, exato, exatamente isso. E a gente pode explorar, Jefferson, em um momento, trazer um hot seat mesmo, para a gente fazer, poxa, traz a dúvida, o que que você passou com essa solução? E também, né, da Help Digital, hoje as franquias, eu vi ali de Tumbiara já utilizando super bem a Acronis, a gente traz ali esses franqueados que estão utilizando, que estão vendo a diferença de ter uma solução fantástica para backup, e todo esse leque de segurança, de operações também com o RMM, que agora está super completo também. O Leônido já namorou para entrar aqui várias vezes, ele é sempre engolido ali por cliente, por atendimento, mas a gente vai tentar colocar ele numa cadeira amarrada ali, jogar a câmera na frente na sexta-feira, às 14, que aí já fica lá no ponto. Mas Show de realmente bola. tá nos devendo um pouquinho essa presença, vou tentar trazê-lo aí na data que a gente Ah, puder. que legal. Show. Ótimo. É Maravilha, aí isso. fazer o conteúdo completo. Pessoal, alguém ainda quer fazer alguma pergunta? Eu sei que ele está estourando, Júlia, Fernanda aí, quer aproveitar, Exato. deixar alguma questão? Ou a gente já deixa aqui para a próxima, a gente já fica combinado aí, vão fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta etapa desses encontros aí, com certeza, né? Acho que é isso, né? Com certeza. Estou à disposição Então, também, pessoal. Se quiserem mandar dúvidas depois, a gente se conectar ali no LinkedIn. Gil, quer deixar seu LinkedIn também aqui para o Exato, por pessoal? favor, cara. A Pode gente procurar por Júlia, pode. procurar por Júlio de a gente Vietro. pega ali, eu pego ali, pode pegar o próprio Pode procurar deixa eu ver compartilha se eu nos consigo grupos, colocar tá? aqui, ó. Deixar à disposição para Colocar aqui no chat, eu vou colocar aqui Isso, também no Se quiser meu. pelo chat, aí fica à vontade, eu já adianto aí Vou pro colocar pessoal aí. aqui que aí já facilita a vida, né? Show de bola. Isso. O pessoal já vai Podem se pegando aí também. conectar. É importante, né, trazer essa troca. A gente pode até pensar, eu sei que cada um está espalhado aí pelo Brasilzão, mas a gente pode pensar, talvez, futuramente, né, participar de um evento para a gente fazer um network bacana. É bem, Exato, bem lógico, importante. lógico, cara. Eu Eu acho já que vou até essas deixar sessões. já vou até a- a- deixar um desafio para vocês. A gente percebe que muitas vezes a gente tem que copiar um pouquinho o que se faz lá fora, percebe que o nosso público aqui ele é bitolado na mídia nacional, acaba muito. Alguém falou em evangelizar e fica muito mal evangelizado, né? Tá xingando Deus aí. Enfim, na verdade, o maior prejudicado é o público, mas
né? Isso vai rescaldar no profissional da tecnologia que quer empreender. Então, o desafio é, vamos tentar descobrir um pouquinho mais o que o pessoal faz lá fora para despertar, que a gente sabe que o MSP é muito mais valorizado, o olhar que os profissionais lá de fora têm para o Brasil, que a gente sabe que é de oportunidades. Aqui ainda tem um oceano azul, aí, principalmente nas PMEs, né? Com certeza, Exato, as com PMS, certeza, principalmente aqui. Show de bola, com gente. certeza. Então, Eu falo que é um oceano de possibilidades mesmo, cibersegurança. Dá para explorar Exato, bastante. exato, E a exato. E essas gente, pequenas pílulas, viu, Fê? Essas pequenas pílulas técnicas também faz muito sentido, tá? Fazer cara, um hands-on, um bootcampzinho. As pessoas falam, cara, legal, sei como vender, mas, cara, eu não estou confortável, porque eu vou vender, como é que eu vou instalar? Então, assim, cara, um pequeno bootcamp de como instala, porque eu estou imaginando aqui, tá? Eu estou me colocando no papel, eu estou me colocando na pele de um franqueado que pegou lá poxa, agora eu consigo ofertar o Help Backup aí da Help Digital. E daí, cara? E agora? Como que eu faço, cara? Como é que eu crio o primeiro cliente? Como é que eu coloco? Sabe, você tem um set de ferramentas, estão me ensinando a vender, mas ninguém está me ensinando a como implementar. Então, o cara não vai vender. Se ele não tiver segurança de como implementar, ele também não vai vender. Então, assim, precisa aliar um pouco essa parte de ensinar a vender com ensinar a implantar. Senão o negócio não, exatamente. senão o negócio não para em pé, entendeu? podemos Até pensar em porque duas se vem, etapas aí, né? São Uma exatamente. exato. operacional e outra comercial ali, de repente, dentro de duas semanas seguidas, para integrar esse conhecimento, a gente pode É, combinar algo assim, viu, Com gente? certeza. Até porque cara. o cliente na ponta vai trazer uma dúvida e se você não souber responder, a mão que você fica, né? Ali não saber uma Cara, funcionalidade ou algo do tipo. ou se não é desculpa, cara, se não é nesse fórum que é o de sexta-feira para isso, então, cara, que marca, olha, vai ter um treinamento técnico de Acronis, crie seu primeiro cliente e proteja a sua primeira máquina. Só isso. Faça isso, chama todo mundo e o pessoal faz. Eu falo que a gente tem competência no distribuidor para fazer isso. Eu conheço o pessoal técnico da Web Plus. Pô, os caras são fantásticos, sabe? Come com farinha isso aí, meu. Né, E você, né, investir, mas investir um pouquinho de tempo nisso, com você vai certeza. ver como a gente vai começar a observar as pessoas criando mais tenants ali e começando a colocar mais volume de dados e o negócio E, vai crescer. só para a gente finalizar, Ju, a Crone, gente, é muito simples. Depois que você criou ali um plano de proteção, é literalmente um botãozinho de on e off que você liga, É, conecta e deixa rodando e gerencia. Por isso que eu falo, é muito tirar vocês do tanto do operacional. A gente sabe, é muito desgastante, deixar vocês mais ali atentos a vamos fazer a gestão disso. Então, consigo ter mais clientes, consigo fazer dessa forma, né? Então, a gente conseguir operacionalizar melhor. Mas, Ju, sei que você está corrido aí, com o isso, obrigado, tempo. viu, gente? Bom, Júlio, Muito bom final de obrigada. semana, bom final de semana a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fiquem todos nós que com Deus. agradecemos, meu irmão. Obrigado, viu? Show de bola. Abraço. Um abraço. Mais. Maravilha, Fernanda. Gratidão também. Querido Eu, Olivar, eu, que, eu que agradeço, Jefferson. Com certeza vamos fazer mais encontros. Estou aí à disponibilidade de vocês para a gente maravilha. poder fazer um Vai novo ser, evento. vai ser o quanto antes, tá, Fernanda? É só o tempo de ver Combinado. as questões de agenda ali, até porque o Alex está aí ansioso, não fechou o contrato ainda. Eu vou fazer um intensivão com ele aí, viu? Vamos fazer um intensivão, puxar a orelha dele, Vamos ele vai ter fechar. cliente de backup. Vamos para É cima. isso, pessoal. Ótimo, excelente final de semana para vocês. Aproveitem. Até mais, até a próxima. Muito obrigada aí pela recepção. Até mais. Até Tchau, mais, tchau. Olivar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jefferson. Um bom final de semana aí. Nos encontramos. Espero todos vocês aí na próxima, hein? Show de bola. Vai lotar a sala de novo, com certeza. Vamos, Com vamos, vamos. certeza. Até mais. Tchau, Vamos tchau. fazer. Queridos Até franqueados, mais. Bom Help final de semana Digital, a todos. gratidão. Perdão, Olivar. Isso é grande abraço. Valeu. Abraço. Isso Boa aí. semana. Querido franqueado Help Digital, aquele abraço mais uma vez, gratidão pela presença de todos. É muita gente aqui para a gente se despedir tão rápido, de maneira individual, mas, cara, mais uma vez, gratidão cheia de alegria aqui.
Coração cheio de alegria, de gratidão pela presença de todos. Vamos conversando na sequência aí, tá? Pessoal, repito, para quem é franqueado, daqui a pouco sai a gravação, daqui a pouco sai o conteúdo auxiliar. Vamos produzir um e-book aqui com isso aí tudo resumido, está tudo prontinho aqui, tá? Compartilhar lá no portal, compartilhar com o franqueado. Quem quiser falar mais do tema e das técnicas, do que a gente pode... Opa, o Hércules ficou... Faltou tempo aí, não, meu irmão? É isso aí. 18h30, né? 18h34. Fica à disposição de todos aí. Vamos embora para cima? Semana que vem, lembrando, tem Rafael Bernardes, vai falar de inteligência artificial. O Fernando vai dar alguns spoilers para a gente aí na sequência. E na outra semana, vamos tentar trazer esse pessoal da Acronis aí de novo, né? Vamos ver se faz ali uma parte operacional, outra comercial, para a gente ir colocando fogo na caixa d'água aí. A todos um grande abraço, namastê, tudo de bom. Sexta-feira tem mais.